Imagine um mundo sem dinheiro, sem o nosso querido real. As pessoas usavam o escambo para trocar bens e serviços. Você tinha galinhas? Podia trocá-las por trigo com o vizinho. Era como uma feira de rua, só que o tempo todo. Nem sempre era fácil encontrar alguém que tivesse o que você precisava e quisesse o que você oferecia. E como definir o valor justo de uma vaca em relação a um saco de batatas? Era complicado. Imagina a dor de cabeça. O escambo limitava o comércio e o desenvolvimento. A resposta para esse problema veio com uma invenção revolucionária: as moedas. Com a invenção das moedas, tudo mudou. Elas se tornaram um meio de troca universalmente aceito, facilitando o comércio e impulsionando a economia. Mas a história das moedas é cheia de altos e baixos, marcada por um vilão silencioso, mas poderoso: a inflação. Prepare-se para uma viagem no tempo, explorando a evolução do dinheiro e os perigos da inflação. A história das moedas nos leva de volta à Mesopotâmia e ao Egito Antigo, há cerca de 5.000 anos. Cansados das limitações do escambo, esses povos pioneiros tiveram uma ideia brilhante: criar objetos padronizados que representassem valor. Nasciam as primeiras moedas. No começo, essas moedas não se pareciam muito com as que usamos hoje. Eram objetos como conchas, ferramentas de metal e grãos de cacau. Quem diria que um dia o cacau seria dinheiro, não é? Com o tempo, metais preciosos como ouro e prata se tornaram os favoritos. A cunhagem das primeiras moedas, com o selo de governantes e impérios, representou um passo crucial. Padronizou-se o valor das coisas, facilitando o comércio e abrindo caminho para economias mais complexas. O Império Romano, em seu auge, ostentava um sistema monetário sofisticado, com moedas de ouro, prata e bronze. Essas moedas, com a efígie de imperadores, não eram apenas instrumentos de troca, mas símbolos de poder e estabilidade. No entanto, o Império aprendeu da maneira mais difícil que a saúde de uma moeda está diretamente ligada à disciplina fiscal. Guerras constantes e gastos excessivos levaram os imperadores a diminuir a quantidade de metais preciosos nas moedas. Essa prática, conhecida como desvalorização da moeda, tinha um efeito devastador: a inflação. A história de Roma serve como um alerta atemporal. A inflação pode corroer até mesmo os impérios mais poderosos. A dança entre moedas e inflação continuou ao longo da história. Um exemplo marcante foi a Revolução dos Preços, que atingiu a Europa entre os séculos XVI e XVII. A chegada maciça de ouro e prata das Américas inundou o mercado, desvalorizando as moedas e causando uma inflação galopante. Imagine o caos. Os preços dispararam, os salários não acompanharam e a agitação social se espalhou. A lição da Revolução dos Preços ecoa até hoje. A oferta e a demanda por moedas desempenham um papel crucial na estabilidade econômica. O padrão ouro, que garantia a conversibilidade de moedas em ouro, foi adotado por muitos países, buscando estabilidade. Mas crises como a Grande Depressão de 1929 mostraram as limitações desse sistema, abrindo caminho para o sistema monetário moderno, baseado em moedas fiduciárias. Hiperinflação. Quando o dinheiro vira pó. Se a inflação é um problema, a hiperinflação é um pesadelo econômico. Imagine preços dobrando, triplicando ou até multiplicando por milhões em um curto espaço de tempo. Um exemplo emblemático é a hiperinflação da República de Weimar, na Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial. A economia devastada pela guerra recorreu à impressão desenfreada de dinheiro para financiar seus gastos. O resultado foi uma espiral inflacionária incontrolável. Pessoas carregavam carrinhos de mão cheios de notas para comprar um simples pão. A hiperinflação alemã é um lembrete brutal dos perigos da irresponsabilidade fiscal e da importância de políticas monetárias sólidas.
O fantasma brasileiro, inflação nos anos 80 e 90. O Brasil enfrentou esse desafio nas décadas de 80 e 90, deixando cicatrizes profundas na economia e na memória dos brasileiros. Uma combinação de fatores, como o descontrole dos gastos públicos e crises internacionais, alimentou a espiral inflacionária. Os preços subiam diariamente, corroendo o poder de compra da população e criando um clima de incerteza e instabilidade. A vida se resumia a uma corrida contra o tempo para comprar bens antes que os preços subissem novamente. Fazer supermercado era praticamente um esporte radical. Planos a longo prazo se tornavam impossíveis. Comprar uma casa, um carro, só com muita poupança. A experiência brasileira demonstra a importância de políticas econômicas responsáveis e da necessidade de se combater a inflação de forma implacável. Os pilares de uma moeda forte. Diversos fatores influenciam a força de uma moeda no cenário global, determinando seu valor em relação a outras moedas. A estabilidade econômica de um país, refletida em indicadores como inflação baixa e controlada, crescimento sustentável e contas públicas equilibradas, é um pilar fundamental. Uma moeda forte inspira confiança, atraindo investimentos, facilitando o comércio exterior e blindando a economia contra choques externos. É como um escudo protetor. Políticas monetárias responsáveis, conduzidas por bancos centrais independentes e comprometidos com o controle da inflação, também são cruciais. Taxas de juros, controle da emissão de moeda e intervenções no mercado cambial são ferramentas poderosas que influenciam diretamente o valor de uma moeda. Globalização e moedas. Um mundo interconectado. Em um mundo globalizado, as moedas não são mais entidades isoladas. O comércio internacional, os fluxos de capitais e a interdependência entre as economias criam um sistema financeiro complexo. Crises em um país podem se espalhar rapidamente para outros, impactando os mercados financeiros e as moedas. É o famoso efeito dominó. A guerra na Ucrânia, por exemplo, gerou instabilidade nos mercados globais, impactando moedas, commodities e investimentos em diversas partes do mundo. A compreensão da dinâmica global, dos fatores geopolíticos e das relações entre os países é fundamental para navegar nesse cenário complexo. Desvendando a matrix financeira. Entender o funcionamento do sistema financeiro, com suas moedas, inflação e mercados, pode parecer tarefa para especialistas. Mas, na verdade, esses conceitos impactam a vida de todos nós. Desde a hora em que compramos pão na padaria até o planejamento do nosso futuro. Aprender sobre educação financeira, investimentos, juros e inflação nos empodera a tomar decisões mais conscientes, proteger nosso patrimônio e construir um futuro mais próspero. É como ter um mapa para navegar no mundo do dinheiro. Existem inúmeras ferramentas disponíveis para nos ajudar nessa jornada: cursos online, livros, aplicativos de controle financeiro e até mesmo canais no YouTube que explicam de forma simples e descontraída os conceitos mais importantes. O futuro do dinheiro, criptomoedas e além. Criptomoedas, como o Bitcoin, surgem como uma alternativa descentralizada ao sistema financeiro tradicional, prometendo revolucionar a forma como lidamos com dinheiro. Baseadas em tecnologia blockchain, as criptomoedas oferecem transações seguras, transparentes e independentes de governos e bancos centrais. Seu valor, no entanto, é altamente volátil e seu futuro ainda é incerto. É como surfar em uma onda gigante, emocionante, mas arriscado. Independentemente do que o futuro nos reserva, uma coisa é certa: a compreensão dos conceitos básicos de economia, como inflação, moedas e investimentos, será cada vez mais crucial para navegarmos no mundo financeiro em constante transformação. A economia para todos. A jornada pelas moedas, desde o escambo até as criptomoedas, nos leva a uma conclusão.
A economia não é um bicho de 7 cabeças. Entender seus princípios básicos nos empodera a tomar decisões mais inteligentes, proteger nosso dinheiro e construir um futuro mais próspero. Aprender sobre inflação, moedas, investimentos e finanças pessoais não é apenas para especialistas. É um conhecimento essencial para todos nós, independentemente da nossa profissão, idade ou renda. Que essa jornada pelo mundo das moedas e da inflação seja o ponto de partida para uma busca constante por conhecimento e para uma relação mais saudável e consciente com o dinheiro. Afinal, conhecimento é poder.